Olá, pessoal! Hoje eu vim falar sobre inteligência emocional. Quero discutir com vocês um pouquinho sobre do que se trata a inteligência emocional e como é que essa inteligência emocional funciona em todos nós. Bom, primeiramente, eu vou explicar um pouquinho para vocês de como surgiu a inteligência emocional. Na verdade, esse conceito veio através de Daniel Goleman. Ele que introduziu, que a gente considera ele o pai da inteligência emocional, principalmente na área organizacional. Ele fala bastante da importância da inteligência emocional nas organizações. E aí ele define a inteligência emocional como a capacidade de nós identificarmos os sentimentos, os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros, de nos motivarmos e também de gerir as nossas emoções da melhor forma possível. Então, a primeira categoria que ele classifica é o autoconhecimento. Então, é a capacidade de nós identificarmos as nossas próprias emoções, darmos nomes. Então, como eu me sinto triste, eu me sinto com raiva. Então, é comum, por exemplo, nas crianças, elas não identificarem essas emoções, dar nomes a ela, a raiva, a tristeza. Por isso que é muito importante os pais ensinarem as crianças, aos seus filhos, identificarem as próprias emoções. A segunda categoria é o controle emocional. Do que se trata o controle emocional? É nós podermos e termos a capacidade de gerir essas emoções, de controlar essas emoções, de não sermos escravos a essas emoções. Tem pessoas que elas, quando entram num sentimento, numa sensação de tristeza, perdura muito tempo, né? Fica ali remoendo aquela emoção, a raiva também. Então é importante a gente saber elaborar essas emoções de uma forma saudável. Então com a criança é fundamental o controle emocional. Quanto menorzinho for essa criança, menos controle emocional ela vai ter, é claro, né? Ela vai estar com aquelas emoções bem instintivas mesmo, de raiva, do chorar, né? O bebê ele chora, é instinto mesmo do bebê, é a forma de se comunicar da criança. Aos poucos, essa criança ela vai aprendendo a se comunicar e ela também vai aprendendo, criando estratégias, aprendendo com os pais, habilidades de ter o controle dessas emoções. E a terceira categoria é a automotivação. É a gente conseguir gerenciar nossas expectativas diante aos nossos sonhos. É um pouco um misto, um pouquinho do controle também, traz o controle das emoções, mas é como a gente utiliza da melhor forma essas emoções, como a gente utiliza as nossas emoções para o nosso crescimento, para nos motivar, para a gente conseguir chegar aos nossos objetivos, para a gente estabelecer nossas metas. Então, na criança, a raiva, por exemplo, que alguns pais acham que é uma emoção ruim, a tristeza, a depender da forma como essa criança lida com essa raiva, ela pode utilizar a seu favor, né? A raiva, por exemplo, se uma criança passa por um momento de raiva e ela sabe utilizar essa emoção de forma saudável, ela vai conseguir se posicionar, ela vai conseguir se defender em determinadas situações. Então a raiva ela é muito importante para nos colocarmos em uma posição ativa diante das situações, né? Resolver os problemas. A quarta categoria é o reconhecimento das emoções no outro. Isso se chama de empatia. Quem nunca ouviu falar sobre essa palavra, empatia? Empatia é justamente se colocar no lugar do outro, é tentar entender as emoções do outro, os sentimentos, o que está passando com essa outra pessoa, essa inversão de papéis. Então, desde pequenininho, as crianças elas precisam aprender a se colocar no lugar do outro. A escola ela propicia muito o exercício dessa habilidade, porque é onde a criança ela está em um grupo, onde ela tem que dividir, haverão conflitos com essa criança. E aí você pode ensinar também seu filho a se colocar no lugar do outro. Como? Muito simples. É só você, a partir de um diálogo, explicar como é que ele se sentiria se ele estivesse naquela situação, se ele acha correto. E a quinta categoria é o relacionamento interpessoal. São as habilidades sociais. É a capacidade do sujeito de conseguir se relacionar, principalmente em grupo. É muito comum na liderança essa habilidade, né? Esse exercício de conseguir lidar com o grupo, com as diferenças, saber escutar, saber o momento de se posicionar, a flexibilidade na comunicação. Então, essa categoria ela é fundamental e ela é muito importante, principalmente em recrutamento e seleção. É muito observada essa postura. Relacionamento interpessoal na infância,
a gente vai observar como que essa criança se comunica. Ela consegue se inserir no grupo? É uma criança que ela sabe argumentar, ela participa em atividade de grupo, ela divide, ela argumenta, ela se expressa. Então tem várias formas de você observar se essa criança ela tem ou não esse tipo de habilidade. E como é que funciona com a criança? Uma criança que se socializa bem, que tem uma boa comunicação, que sabe se expressar, sabe dividir. Isso daí a gente percebe logo desde a primeira infância, desde pequenininho, se essa criança ela tem essa habilidade ou não. Algumas têm mais, outras menos. Mas os pais podem explorar isso, sim, ensiná-las principalmente a dividir, principalmente a esperar o outro, a se comunicar quando não gosta de alguma coisa, quando tem algo que desagrada. Isso faz parte do relacionamento interpessoal. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas ou queiram saber um pouco mais, ou de outros conteúdos, de outros temas, basta mandar uma mensagem logo abaixo que eu, sempre que possível, estou respondendo vocês. Até mais!